Brasil, tudo bem? Boa quarta-feira, a gente vai rumo à pós-temporada agora e voltando rapidamente com um quadro que alguns de vocês pediram e estão com saudades, eu acho que pontualmente faz sentido agora. Não vai fazer sentido depois do wildcard, porque a gente vai cair aí para 8 times, mas de qualquer forma, vamos juntos aqui com o Power Ranking pré-playoff. Eu volto depois da temporada com o Power Ranking final, obviamente, com o primeiro colocado sendo campeão do Super Bowl, que não faria nenhum sentido eu colocar um outro time no lugar. Mas, enfim, com os 32 a gente volta na intertemporada. Eu ia falar pós-temporada, mas a gente tá na pós-temporada. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo, vem com a gente. Tem vídeo sobre os Ravens, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre aqui, e sobre a ausência do Lamar Jackson. Lamar Jackson que é criticado por muitos, em alguns momentos merece essas críticas, é querido por muitos, mas fato é que sem o Lamar a coisa está desastrosa no ataque dos Ravens e pode ser que esteja sem ele no domingo, tá bom? Então vamos começar aqui de 14-1, são só os times que estão na pós-temporada. Um bônus aqui, o meu 15º seria o Detroit Lions, e vou falar também sobre os Lions num outro vídeo para os membros aqui do canal. Para mim, os Lions, um dos melhores times que não foram para os playoffs. E meu 16º acho que seria o Pittsburgh Steelers, tá? Então, vamos lá. 14º, Miami Dolphins. Miami Dolphins sem o Tua Tagovailoa. Se fosse com o Tua, talvez a gente subisse aqui Miami para 10º, talvez até para 9º. Mas sem o Tua, o panorama é muito ruim. Por quê? Porque Miami necessariamente, como é o 7º da Conferência Americana, joga fora de casa nos playoffs. E a defesa dos Dolphins fora de casa é uma das 3 piores da liga em pontos cedidos por jogo. A defesa dos Dolphins fora de casa está tomando coisa de 30 pontos por jogo. Então a expectativa é que tome essa chuva de pontos fora dos domínios aí do sul da Flórida. E tem a questão de não ter o Tua Tagovailoa. A gente não sabe o que vai acontecer. Nesta quarta-feira, talvez até no momento que o vídeo seja publicado, vamos ver, né? Eu estou gravando no início da tarde da quarta, a gente tem alguma informação sobre o Tua. Mas para ser sincero, não parece que há muito otimismo em relação a isso. Não está muito com cara que ele vai jogar. E ele não jogando, tá? Ele não jogando, a gente vai ter o Scarlett Thompson, que eu já brinquei algumas vezes, que parece mais nome de banda de rock inglesa do final dos anos 70. Né? Fiz essa piada algumas vezes já, tenho que parar, porque o humor é surpresa, né? Ninguém tá surpreso, mas acho que alguém não ouviu ainda, então vale falar por causa disso. Mas sem condições com o Scarlett Thompson, ele é muito ruim. Né? Se você teve o desprazer de assistir Jets e Dolphins, eu lamento muito se você passou por essa experiência, eu tive que passar porque eu trabalho com isso, mas se você torce para um dos dois times, você sabe do que eu estou falando, foi feio demais. Meu 13º lugar é o Baltimore Ravens sem o Lamar Jackson. Aí a gente não tem nenhuma confirmação ainda, mas o Ian Rapoport falou hoje mais cedo, um dos principais insiders dos Estados Unidos, que é uma uphill battle para o Lamar Jackson jogar no domingo. O que significa? É uma ladeira que vai ter que subir para jogar, é difícil que ele volte neste domingo à noite contra o Cincinnati Bengals. Isso não é uma boa notícia. Vamos acompanhar o relatório de machucados dos Ravens ao longo da semana. O Lamar não vem jogando nas últimas partidas. O ataque dos Ravens terrível, como eu destaquei já, e falarei mais sobre no vídeo para os membros. Então os Ravens com isso são 13º. Poderia colocar Baltimore um pouco mais acima, porque talvez seja até a melhor defesa aqui junto de São Francisco dessa pós-temporada e talvez seja a melhor defesa da Conferência Americana. Mas o ataque dos Ravens é totalmente pavoroso sem o Lamar Jackson. Não tem o wide receiver, vale lembrar que os Ravens tiveram o pior time da NFL no corpo de recebedores em jardas recebidas, e o Greg Roman não tem nenhuma criatividade chamando as jogadas terrestres, ainda complica nesse aspecto. Então, infelizmente, Baltimore é 13º. Com o Lamar, certamente estaria mais alto. Meu 12º é o Tampa Bay Buccaneers, que foi aos playoffs com campanha negativa e joga em casa nessa primeira partida, na segunda-feira, na pós-temporada. A sorte do Dak Prescott, que liderou a NFL em interceptações, é que Tampa tem só 10 interceptações nessa temporada, mas é um risco, porque boa parte das interceptações do Dak foram no campo de defesa de Dallas, isso daria campo curto para Tom Brady e companhia. Eu espero um jogo brigado na segunda-feira, Tampa tem chance sim de vencer, embora o favorito sejam os Cowboys. Mas sobre Tampa, do 12º, acho que é o pior jogo terrestre desses 14 times aqui, dá para falar isso, muito, muito ruim, vários jogos com 3,5 jardas por carregada, e, bom, a linha ofensiva também é bem fraca, existe até uma esperança do Ryan Jensen voltar nessa segunda-feira, seria uma volta muito importante para Tampa. De qualquer forma, a gente tem um Tom Brady que apareceu em momentos críticos, em alguns momentos críticos na temporada, prorrogação contra Arizona, final do jogo contra os Saints, segundo tempo contra Carolina, valendo a divisão, mas no geral não é o Tom Brady do ano passado, dos outros anos.
Isso porque também a linha ofensiva é muito fraca e sofreu muito com lesões e saídas. A gente teve o Brady soltando a bola muito rápido neste ano e muito curto. Sem essa verticalidade que até apareceu contra a Carolina, esse time de Tampa é bem mais frágil. Então, o 12º, Tampa. O 11º é o New York Giants. Poderia estar mais alto. Para mim, ter o técnico do ano no Brian Daboll. E eu vou fazer vídeo dos prêmios da NFL em 2022, 2023. Mas eu vejo os outros times aqui na frente. Por quê? Porque boa parte dos times que estão aqui acima dos Giants venceram os Giants na temporada regular. Por exemplo, Dallas venceu 2 vezes, Filadélfia, o Seattle Seahawks venceu no confronto direto, Minnesota venceu no confronto direto. Então, São Francisco, na minha opinião, venceria. E deixa eu ver se tem algum da Conferência Americana. Não tem, que está acima. Mas não jogaram. Mas de qualquer forma, eu vejo os Giants um time parecido com o Kansas City Chiefs da época do Alex Smith. Tipo, vai para a pós-temporada, tem seu mérito, mas dificilmente vai chegar numa final de conferência. Pelo confronto ser contra os Vikings, e os Giants perderam por só 3 pontos, e por serem um time muito bem treinado, e por Minnesota sofrer quase toda a partida, né, vários jogos decididos por uma posse, existe até uma esperança que o New York Giants vença essa partida. Eu não descartaria isso em absoluto. Mas é um time que não tem wide receiver, é um time que o principal tight end é calouro. O Daniel Jones, quando o resto não funciona, ele teve problemas essa temporada. Foi assim contra Detroit, foi assim contra Dallas, foi assim contra Seattle. Vocês devem se lembrar dessa partida. Embora a gente tenha visto a melhor versão do Daniel Jones, é pique Alex Smith, ele é um acompanhamento. Não dá para depender só dele. Quando depende-se dele, geralmente é um passe mais longo ou uma corrida, mas no geral não dá para confiar que os Giants cheguem no Super Bowl neste ano. Teria que ser realmente um milagre. Então, e a defesa tem um front talentoso, mas no geral não é nada que é muito além não, tá? A defesa dos Giants. É um time muito baseado no jogo terrestre, é um time que não entrega a bola para o adversário, ao contrário do ano passado, que teve a pior marca de turnovers sofridos. É um time coeso, é um time bonitinho, vamos dizer assim, arrumadinho, mas de qualquer forma para a pós-temporada eu acho que é pouco para os Giants irem longe, embora possam vencer no wild card. O 10º é o Seattle Seahawks, que é um time que eu vejo com mais talento aqui do que o New York Giants, que tem um quarterback melhor que esses outros aqui, né, o Tyler Huntley e o Skyler Thompson, e que tem um jogo terrestre melhor que Tampa e tudo mais. Mas Seattle tem suas fragilidades. A defesa terrestre de Seattle tem seus momentos ruins, isso pode ser um tremendo problema contra São Francisco. E como o próprio Pete Carroll disse, infelizmente a gente vai pegar os 49ers. O matchup é terrível aqui para Seattle, porque o jogo de ataque de Seattle, o plano de jogo ofensivo, ele costuma se basear em ignições com o jogo terrestre, e aí o Gene Smith vai começando a passar em profundidade, que a defesa vai estar toda perto da linha. Mas, contra a melhor defesa terrestre da NFL, de longe, que é a de São Francisco, fica complicado, né? Seattle pode estar em muitas terceiras descidas longas, como esteve contra Kansas City, como esteve naquele Thursday Night contra os 49ers, e vai ser uma missão muito, mas muito difícil Seattle passar de São Francisco. A gente se apega à possibilidade por ser um confronto divisional, mas São Francisco é amplamente favorito para esse jogo do sábado, é o primeiro jogo do final de semana, inclusive, 49ers recebendo o Seattle Seahawks. Existe mérito, existe coisas boas em Seattle, é um time que pode ter o calor ofensivo e defensivo do ano. Meu voto para ofensivo, já adianto que vai para Seattle, defensivo não. E o Pete Carroll acho que entra na conversa de técnico do ano. Trocou o maior quarterback da história da franquia e o time mesmo assim chegou aos playoffs, campo é positiva. De qualquer forma, eu vejo literalmente todos esses outros times aqui acima de Seattle. O 9º é o Jacksonville Jaguars, que poderia ter feito uma partida melhor no sábado. Eu não fiquei tão empolgado com o que eu vi, talvez por ser um jogo mais emotivo, decisivo. Primeira vez que esses jogadores dos Jaguars, desse elenco, a maior parte deles, claro, está numa situação como essa. O Trevor Lawrence perdeu alvos abertos na endzone, mas de qualquer forma, no final da temporada, mesmo com uma lesão no pé, o Trevor Lawrence foi um dos 10 melhores quarterbacks da liga nos 2 últimos meses, talvez até um dos 5 melhores. E contra o Los Angeles Chargers promete ser um jogo muito, muito, muito especial. Inclusive eu comento esse jogo, já vou abrir um parênteses aqui, eu comento Chargers e Jaguars no sábado à noite, às 10 horas, e o primeiro jogo do domingo, espero que com o Tua, para ser um pouco mais competitivo, Buffalo Bills e Miami Dolphins às 3 horas no domingo. Mas voltando, os Jaguars aqui, uma defesa terrestre que eu gosto, é um time que soube ser oportunista no bom sentido e forçar turnovers em alguns jogos-chave, como contra Dallas, por exemplo, mas no geral parece uma equipe que ainda está um ano distante de fazer um pouco mais de barulho, mas considerando que era o primeiro ano do Doug Peterson, que o Trevor Lawrence começou muito mal a temporada, com muitos turnovers, e o time começou muito mal e mesmo assim ganhou a divisão, eu acho que o torcedor dos Jaguars já tem que ficar bastante feliz com o que viu. Vejo também outros times aqui na frente, mas uma 9ª colocação eu acho que é muito legal de ver Jacksonville neste momento. O 8º é o Minnesota Vikings, que tem uma campanha muito forte, mais de 10 vitórias, boa parte delas por uma posse.
e que tem seus apagões. O grande problema é o seguinte: Minnesota perdeu para Dallas, perdeu para Filadélfia e, cara, ganhou de Buffalo na Bacia das Almas. Poderia ter perdido. Eu acho que Minnesota aqui, sendo muito sincero, talvez não contra os Chargers, mas contra Dallas, São Francisco, Filadélfia, Kansas City, Buffalo, contra a primeira prateleira das duas conferências, entra como zebra. Então eu respeito o que os Vikings fizeram neste ano. É muito difícil você chegar na pós-temporada desse jeito, ganhando a divisão, desde a semana 1, com jogos apertados, soube sofrer e soube finalizar jogos. Isso é uma virtude. A gente tem que frisar isso como uma virtude. Mas os times que costumam ter campanhas assim, jogos de uma posse na história da NFL, se você for pegar os que ganharam o Super Bowl, os Patriots de 2003, os Giants de 86, os Broncos de 2015, esses times tiveram algumas das melhores defesas da história da liga. 86 teve o Lawrence Taylor MVP, né, a última vez que um defensor foi MVP. A defesa dos Patriots em 2003 era muito coesa, era muito boa. A dos Broncos em 2015 é no-fly zone. A defesa dos Vikings ela não me chama atenção. Assim, de forma alguma. Ela não tem talento acima da média, a secundária para mim é uma temeridade, eu tenho muitas ressalvas com as defesas, com a defesa dos Vikings. E do outro lado, o Kirk Cousins, eu não vou falar do Kirk Cousins pipocado, do Kirk Cousins à noite, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque aí virou mais folclore que qualquer outra coisa. Mas o Kirk Cousins foi muito pressionado em várias partidas dessa temporada. Esse primeiro jogo contra Kayvon Thibodeau, contra o front dos Giants, pode ser um perigo nesse aspecto, tá? E, assim, se passar, pegar São Francisco, por exemplo, seria outro tremendo problema, porque São Francisco tem um front muito talentoso e tem o Nick Bosa, que é um dos melhores defensores do ano. Então Minnesota no meio aqui, mesmo com uma campanha melhor que esses outros times, eu acho que faz sentido. Porque quando pegou a cereja do bolo das duas conferências, ou sofreu muito ou não teve jogo. Não teve jogo contra a Philadelphia e não teve jogo contra a Dallas. Los Angeles Chargers, desculpa o gasgado aqui. Los Angeles Chargers, sétimo, com o Mike Williams e o Keenan Allen, até essa última partida, os Chargers entraram 4-0. Infelizmente o Brandon Staley foi um completo sem noção e colocou o Mike Williams para jogar aí, todo mundo para jogar, e o Williams machucou. Vamos acompanhar o boletim de machucados dos Chargers. A defesa é boa? Não, ela melhorou, tá? Ela melhorou. Ela era a pior defesa da NFL contra o jogo terrestre, mas por muito, até a partida contra os Dolphins. Dali para frente as coisas encaixaram muito mais para o Los Angeles Chargers. E o Justin Herbert é um quarterback mais talentoso do que... Bom, tirando aqui o Brady, pelo histórico, do que todos os outros que estão aqui abaixo. Tá? O Justin Herbert é um fator de desequilíbrio. Ele é melhor que o Kirk Cousins, melhor que o Trevor Lawrence, melhor que o Geno Smith, melhor que o Daniel Jones, muito melhor que os de Baltimore e Miami, considerando os reservas, claro. E melhor, eu prefiro o Justin Herbert ao Lamar. Vocês sabem que eu gosto do Lamar, mas eu prefiro ele. E ele é melhor neste ano do que o Brady. Ele está jogando melhor neste ano. E olha que não é um ano forte do Justin Herbert. E pode ser um fator de desequilíbrio. Então, em sétimo lugar aqui com a melhora defensiva, com os recebedores saudáveis. Eu espero que o Mike Williams esteja saudável. O jogo terrestre teve seus momentos melhores também com o Austin Ekeler. É justo que os Chargers estejam em sétimo. Em sexto lugar, o Dallas Cowboys, que é uma grande incógnita em alguns pontos, porque vem do pior jogo do Dak Prescott na temporada, o Dak liderou a NFL em interceptações. Eu fiz um texto para o Pro Football, eu analisei todas as 15 interceptações do Dak Prescott, e eu cheguei na conta de que 11 foram culpa dele. Daria para ser 10, dá para descontar margem de erro, uma mais, uma menos. De qualquer forma, 11 interceptações ainda é um número muito elevado, considerando que ele jogou 12 jogos, é quase uma por jogo. E eu vou te falar que muitas delas foram erro de leitura crasso do Dak Prescott, tá? Não foi só um erro de passe ou ele está pressionado. A maior parte das interceptações, inclusive, foi momentos que ele não estava pressionado. E a maior parte das interceptações foi contra cover 3, aquela jogada defensiva, na qual um cornerback cobre um terço do campo, outro cornerback cobre um terço do campo e um safety no fundo do campo. Cover 3 porque é um terço, um terço, um terço. Tampa é o quarto time que mais roda essa jogada. Pode dar problema. Agora, Dallas tem uma dupla de running backs muito boa, tem um corpo de recebedores acima da média. O CeeDee Lamb é um cara subestimado até, acho que dá pra falar isso. A defesa, ela é oportunista, uma das que mais força turnovers na liga. Tem o Micah Parsons, que brigou para ser defensor do ano basicamente toda a temporada, e numa jogada ele pode acabar com o jogo, ele pode forçar um fumble no Tom Brady e acabar com o jogo, por exemplo. Então acho que Dallas é um time bem interessante. Eu poderia subir mais Dallas aqui se o Dak Prescott estivesse jogando melhor. Essa pra mim é a realidade. Esse festival de turnovers, entrando na pós-temporada, me deixa um pouco receoso. Pra falar a verdade, que eu só não coloco o Dallas aqui mais pra baixo, porque os Cowboys são melhores que os Chargers e os Cowboys são melhores que os Vikings. E os Chargers têm mais problemas do que os Cowboys, mesmo tendo um quarterback melhor. E os Vikings foram massacrados pelos Cowboys mais cedo na temporada. Mas acho que sexto lugar tá de bom tamanho.
Agora, a gente entra no top 5 e talvez haja um pouco de polêmica, porque a gente está falando de um time que tem a melhor sequência de vitórias da liga, a gente está falando de um time que tem a melhor defesa da NFL neste momento e que brigou para ter, nesse momento não, durante toda a temporada basicamente, que deve ter o defensor do ano, que brigou para ter a folga na última semana. Se Philadelphia tivesse perdido, o São Francisco teria a folga. Eu coloco o São Francisco em quinto pela questão da incerteza. Eu estou elogiando muito o Brock Purdy. Para mim, ele roda o sistema do Kyle Shanahan melhor do que o Jimmy Garoppolo. O George Kittle renasceu na temporada com o Purdy. Tem o Deebo Samuel chegando aí para pós-temporada. O Christian McCaffrey é um candidato a Comeback Player of the Year. Eu acho que ele vai ter um impacto grande. Mas, hoje, de coração, por questão de quarterback, e é um desempate, São Francisco e Cincinnati, São Francisco e Kansas City, São Francisco e Buffalo, São Francisco e Filadélfia, eu colocaria São Francisco entrando como zebra contra essas equipes, por mais que tenha a melhor defesa da liga. Porque o quarterback pode ser uma tremenda diferença. Mas assim, uma tremenda diferença. E aí a gente vai descobrir nessa pós-temporada se o Brock Purdy está mais para Ben Roethlisberger, que tinha o elencaço dos Steelers em 2004 e caiu na final de conferência. Eu acho que é esse o prognóstico, tá? Pittsburgh tinha a folga, tinha a melhor campanha da AFC em 2004, perdeu para os Patriots na final de conferência. Eu vejo São Francisco chegando numa final de conferência e caindo na final de conferência. Ou se o Brock Purdy está mais para as exceções que provam as regras. Kurt Warner e Tom Brady. Dois caras que vieram totalmente do nada em 99 e 2001 e ganharam o Super Bowl. Então, vamos ver. Eu estou muito intrigado. Mas no mínimo top 5 São Francisco tem que ser. Poderia ser quarto, por exemplo. Mas aí, quarto lugar vai para o Cincinnati Bengals, porque a defesa dos Bengals é subestimada, na minha concepção. É uma defesa que joga muito bem em segundo tempo. O ataque terrestre foi melhorando ao longo do ano. A sintonia do Joe Burrow com o Ja'Marr Chase em profundidade é fantástica. E os Bengals chegam num momento muito parecido com o do ano passado. E um outro ponto importante, o Joe Burrow cortou interceptações quando pressionado. Além da linha ofensiva, embora tenha desfalques potenciais, está jogando melhor também neste ano, como um todo, tirando o início da temporada, mas ela foi criando uma sintonia, foi criando entrosamento e está bem melhor nesse final de ano. E o Joe Burrow é um dos melhores quarterbacks da NFL sob pressão, o Joe Burrow é um dos melhores quarterbacks da NFL em terceira descida, o Joe Burrow lidera a NFL em touchdowns no último quarto. Então, cara, como eu já falei, né, e não fui eu que criei isso, deixando claro, mas eu gosto muito dessa comparação. O Joe Burrow é o Batman. Ele não tem superpoder. Ele não tem superpoder. Não é o Mahomes, ele não é o Josh Allen, mas ele resolve. Então, eu coloco o Cincinnati aqui num quarto lugar, que eu vejo ser justo para o panorama da equipe, e é um time que pode chegar no Super Bowl. Terceiro, o Buffalo Bills, que tem muitos desfalques, né? O Micah Hyde desde o início do ano, o Von Miller, agora o Damar Hamlin, que estava jogando bem. Mas Buffalo mostrou um futebol americano muito interessante nessa última partida e muito completo, porque o Special Team rendeu, a troca pelo Hines acabou sendo importante para essa reta final de temporada, para esse jogo contra os Patriots. O Josh Allen teve 2 touchdowns com a bola viajando mais de 40 jardas. O Stephon Diggs é um dos mais subestimados recebedores da liga. A linha ofensiva é sólida. O jogo terrestre me deixa com a pulga atrás da orelha, mas o Josh Allen complementa bem ele. O front é muito talentoso, mesmo sem o Von Miller, e é um dos times mais bem treinados da NFL. Além de ser um time que eu acho que vai estar com uma energia diferente nessa pós-temporada, jogando pelo Damar Hamlin. Na minha concepção, isso pode ser um fator tremendo para Buffalo. E lembrando que se a final de conferência for Kansas City e Buffalo, ela é em campo neutro. Então, Kansas City não teria essa vantagem do Arrowhead no jogo contra os Bills. Os Bills venceram os Chiefs no Arrowhead, mas o Von Miller estava jogando aquela partida. Agora, talvez seja polêmica, porque a melhor campanha da liga não é o primeiro colocado. Já vou falar os dois de uma vez. Philadelphia o segundo, Kansas City o primeiro. Eu não sei que Jalen Hurts vai aparecer nesse Divisional Round. E não é uma desconfiança em relação ao jogo dele, como eu tenho em relação ao Brock Purdy, que é um calouro, né? O meu ponto é a lesão no ombro. Eu não gostei muito do que eu vi nesse domingo contra os Giants. Eu não acho que ele atrapalhou, muito pelo contrário, fez a missão dele, até coloquei ele nos vencedores, no Vencedores e Perdedores. Mas o estado de saúde do Jalen Hurts é muito importante, porque com ele correndo com a bola, os Eagles têm 12 jogadores no campo, basicamente. Tá? Ele vale por 2, como quarterback passando ou correndo. Isso atrapalha muito as defesas adversárias. E sem ele podendo ser usado nisso, é um ataque um pouco menos potente. Tá? Tem o Lane Johnson também, que é um ponto muito importante para essa linha ofensiva. Vocês devem se lembrar do vídeo que eu fiz de 5 melhores jogadores de linha ofensiva, que eu coloquei o Lane Johnson no top 5. Eu gosto muito dele, só que machucou. Então tem alguns poréns esse time de Filadélfia. O Darius Slay caiu de produção no final do ano também. Eu quero ver como esse time chega no Divisional Round. Eu acho que é um time que tem tudo para fazer a final de conferência em casa.
tá? Sinceramente, eu vejo o Philadelphia chegando na final da NFC. Eu não cravo o time no Super Bowl, mas é um time que eu tô com um pouquinho de desconfiança em relação a esse final de temporada que fez, para além da ausência do Jalen Hurts. Mas, dito tudo isso, segundo lugar está mais do que justo, porque é um elenco muito completo, gosto muito do trabalho do Nick Sirianni, e é um elenco completo mesmo. Se for para pensar qual que é a fragilidade dos Eagles, linebacker talvez, no máximo. Então, olho em Filadélfia, o primeiro colocado é o Kansas City Chiefs. Os Chiefs sofreram muito ao longo dessa temporada. Eu tenho sim minhas desconfianças em relação aos Chiefs, porque é uma defesa que toma muito big play, por exemplo. É um time que às vezes sofre mais do que deveria, mais do que poderia em alguns momentos. E o Mahomes salvou a vida dos Chiefs várias vezes. Lembrando que a gente tem a maldição, falando do Kurt Warner, do MVP. Desde 99, um MVP não ganha o Super Bowl e o Mahomes deve ser o MVP nessa temporada. Mas é uma defesa que eu acho que terminou a temporada melhor, que chegou até a ganhar jogos para Kansas City em vez do ataque. Eu gostei de algumas coisinhas que eu vi dessa defesa dos Chiefs em relação à pressão e em relação a N outros aspectos. E é um ataque que, mesmo sem o Tyreek Hill, o Mahomes teve 11 recebedores com passe para touchdown. Na última partida, 8 recebedores com recepção. O time ganhou a folga da AFC em meio a toda essa maluquice, mas não a home field advantage, né, contra Buffalo, porque tem que ver o que vai acontecer. Mas eu acho justo colocar Kansas City em primeiro. Para ser muito sincero, se o Jalen Hurts não tivesse machucado, Philadelphia seria meu primeiro. E eu acho até que se o Von Miller não tivesse machucado, e talvez até o Micah Hyde, Buffalo seria meu primeiro. Mas em meio a esse contexto, na minha opinião, é justo colocar Kansas City em número 1. O meu Super Bowl seria Chiefs e Eagles? Racionalmente, sim. Mas aí tem alguns outros elementos que é feeling, etc. E aguardem que eu farei um vídeo para os membros com meus palpites para o Super Bowl, para a final de conferência e Super Bowl. Esse vídeo, inclusive, vai ao ar hoje, nessa quarta-feira. Vamos ver aí quantos que eu acerto, tá bom? Fizemos o que podíamos, um beijo carinhoso, coloca aí embaixo que você concorda ou que você discorda e vamos juntos rumo à pós-temporada. Tem vídeo então sobre os Lions para vocês membros, tem vídeo sobre os Ravens para vocês membros e tem vídeo sobre minhas prévias para a final de conferência e para o Super Bowl para vocês membros. Vou fazer o bracket inteiro e aí basta você assinar o Like Plus, tá? Esse vídeo inclusive de palpites eu vou colocar aberto para todos os membros, desde a primeira categoria de membros para todas as outras, que eu acho que vai ser legal. Ainda tem Exagero Fato nessa semana, ainda tem muita coisa legal. Vem com a gente, um beijo carinhoso, fizemos o que podíamos e até a próxima. Tchau.